Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, Espectadores do Sagrado, tá? No capítulo que é Paulo Apóstolo no estudo da religião, a importância de sua experiência visionária apocalíptica. É do Jonas Machado. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, tá? Então, vou destacar alguns pontos aqui do argumento que ele coloca. Então, Paulo é um dos personagens mais importantes aí para o estudo das origens do cristianismo, né? Para alguns, um fariseu apóstata. Então ele vai traçar esse legado do Paulo, né? Então ele diz assim: embora ainda vigorosa em abordagens recentes, tal centralidade desses temas vem sendo questionada nos últimos anos. A proposta alternativa de ver como centro o misticismo paulino do estar em Cristo em tom mais helênico, Deisman segue essa linha, né? Adolf Deisman, ou em termos de uma escatologia judaica, que é a perspectiva do Albert Schweitzer, é assunto que está sendo revisto e vem sendo pintado com novas cores, notoriamente o grande interesse em entender melhor sua experiência religiosa, em contraste com a tendência tradicional de buscar um centro em termos de teologia paulina. Quer dizer, afinal de contas, Paulo está de que lado? Paulo está no lado mais helênico ou ele está mais do lado judaico? Da onde vem esse misticismo de Paulo? Vem do lado judaico ou vem do lado helênico? O lado helênico é Adolf Deisman. O lado judaico, o Albert Schweitzer. E tem gente que ficaria no meio termo. Nesse capítulo, pretendemos falar de Paulo de uma perspectiva que não é de todo inédita, mas que vem ganhando espaço nas pesquisas sobre a religião desse apóstolo e destoando das abordagens tradicionais. Queremos falar do Paulo apocalíptico, místico e visionário e demonstrar como esses aspectos caracterizaram suas vidas e experiência religiosa. Mas não sem antes discorrer um pouco sobre sua relação com as origens do cristianismo. Tá? Então, apesar de sua inegável grandeza literária, não há certeza de tal grandeza de Paulo como um indivíduo religioso de seu tempo. Segundo Alan Segal, a surpreendente independência dos evangelhos, geralmente considerados pouco mais tardios, que as cartas paulinas, em relação a Paulo, é evidência de que ele não era tão influente quanto se tornou posteriormente. Olha que coisa curiosa, é interessante esse ponto de vista, né? Você tem as cartas paulinas, depois você tem os evangelhos. E os evangelhos não falam de Paulo. Então isso sugere que o personagem Paulo ali no começo do cristianismo, ele não tinha tanta influência assim, porque ele não aparece nos evangelhos. Ele não tem tanta influência quanto posteriormente, né? Paulo passou a ganhar essa essa influência, tá? Aí vem assim: com essas considerações, a relação de Paulo com as origens do cristianismo deve ser vista de modo pontual. Ele foi uma importante contribuinte para o desenvolvimento do cristianismo posterior, mas a priori não foi seu principal protagonista, ou mesmo fundador de uma nova religião. Ou seja, Paulo não era um cristão, Paulo ele era um judeu, ele se achava um judeu. Então esse protagonismo de Paulo aparece principalmente depois da reforma. Tá? Essa é a perspectiva que o autor está traçando. Aí ele vai falar também do Daniel Boyarin. Daniel Boyarin, que ele tem um livro chamado A Radical Jew, Paul and the Politics of Identity, do Daniel Boyarin. Foi publicado em 94. Ele procura demonstrar como a obra paulina tem sido interpretada para sustentar ataques contra a religião judaica
É o caso particular, segundo ele, da leitura luterana reformada de Paulo. Outro ponto a considerar é que o Paulo da história da igreja tende a ser mais estático com S do que estático, místico. Tá? Esse lado místico do Paulo tende a ser minimizado na história da igreja. Isto é, sua teologia geralmente foi abordada como sendo algo sistematizado e acabado. Aí ele coloca isso. A reivindicação da identidade judaica de Paulo está em vigoroso debate recentemente. E aí ele cita os trabalhos de Charles Cosgrove. A separação entre judaísmo palestino, judaísmo helenista e samaritanismo tem sido reconhecida ultimamente como uma ilusão moderna. A opinião largamente aceita desde o início do século XX de que havia um judaísmo normativo ortodoxo centrado em Jerusalém tem sido agora moderada pela aceitação de que o judaísmo do século I não era nem uniformemente normativo, nem caoticamente diverso. Então, essa perspectiva dos judaísmos, né? Quando se descobriu lá o Mar Morto, né? Logo se partiu para uma interpretação de que haveria vários judaísmos, né? Aqui já está trazendo uma perspectiva de que o pessoal está. Era judaísmos, de fato não havia uma ortodoxia judaica, mas também nem tanto. Né? Nem tanto disperso assim como estava se imaginando. Com relação a Paulo, então, Paulo ele tinha essa perspectiva apocalipsista até mesmo quando era fariseu, antes de ser seguidor de Jesus. Aí ele faz ao texto referência ao texto de Becker, de Johann Becker, Paul the Apostle, The Triumph of God and Life in Thought, tá? Que ele fala do apocalipsismo em Paulo. Ele vê evidências disso em seus próprios relatos de sua carreira farisaica anterior, em Gálatas 1 e Filipenses 3. Como fariseu, ele era integrante do que se consideravam separados os sucessores do remanescente fiel dos templos dos profetas. Nesse sentido, ele provavelmente já tinha uma cosmovisão apocalíptica antes de sua experiência em Damasco. E aí ele faz referência que essa herança do misticismo judaico. Ele vai pegar isso do Gershon Scholem, as grandes correntes da mística judaica. Então, esse misticismo judaico tem conotações ligadas ao misticismo judaico em obras mais recentes, no texto do Gershon Scholem. Nesse sentido, Paulo era tanto um místico como um apocalíptico, porque o misticismo judaico do primeiro século era apocalíptico. Então, essa esse misticismo de Paulo ele não aparece ali em Damasco, ele já vem da herança judaica dele. E aí é que vem, não é do traço do helenismo, isso já provavelmente vem do judaísmo de Paulo. Diferentemente dos que viam Paulo mais sincrético, né, misturado aí com o helenismo, Albert Schweitzer acreditava que esse apóstolo não helenizou o cristianismo, antes disso, que seu misticismo escatológico do estar em Cristo possa ter preparado o caminho para tal. Por isso, diz Schweitzer, Paulo não foi influente na segunda geração cristã, já helenizada, porque ela não sabia o que fazer com seu ensino. Embora com a tendência de rejeitar o chamado misticismo de Paulo, Dibelius destaca que a pouca validade dada ao misticismo paulino entre os teólogos de seu tempo tem motivos explícitos. O caso é que o termo misticismo é normalmente ligado
a união mística, um conceito que, segundo ele e os referidos teólogos, não pode ser encontrado em Paulo. Schweitzer criticou a exposição do misticismo paulino feita por Deismann, que leva em conta o helenismo, né? Porque parecia estar ancorada nas águas inseguras da experiência subjetiva de Damasco, visto que o próprio Paulo quase não se refere a ela. Então ele traça isso. O estudo do misticismo, os estudos mais recentes do misticismo paulino, ganhou novo impulso a partir da abordagem de Gershon Scholem e do misticismo da Merkavá. Até então, falar de misticismo em Paulo era algo que ficava mais ou menos suspenso no ar. Forçar essa questão, né? Foi Scholem quem, nos últimos anos e de modo influente, colocou Paulo como personagem típico do misticismo judaico. Ele cita justamente essa passagem paulina, lá do Terceiro Céu, né? Como evidência de que o apóstolo estava incluído nas tradições místicas do judaísmo, ainda que como seguidor de Jesus de Nazaré. A partir daí, autores como Segal e Morey Jones e Rowland têm insistido que é necessário considerar o elemento visionário como central na experiência religiosa paulina, e não como algo secundário. A concepção de que ele foi arrebatado ao teu terceiro céu, independente das nuances possíveis de sentido, é uma expressão típica de uma experiência visionária. Conforme Gershon Scholem, Paulo é dependente aqui de uma estrita tradição judaica sobre seguir essa linha do Gershon Scholem, né? Esse testemunho paulino está inserido em uma tradição que chegou até os Recalot, herdada da apocalíptica do período do Segundo Templo. E aí ele faz outras referências de Paulo, né, que remeteriam a essa apocalíptica judaica, né? Então, o emprego em terceira pessoa, palavras indizíveis, né, que são ditas ali no texto. Tudo isso remete ao misticismo judaico. É possível que exista alguma relação entre essas palavras indizíveis que aparecem na mística judaica com a glossolalia, ou a língua dos anjos, em 1 Coríntios 13:1, que Paulo relaciona com o louvor dirigido ao Deus. Talvez tenha uma ligação aí. Em traduções preservadas posteriormente, há uma passagem em Recalot Zutarte, em que o Rabi Akiba, numa ascensão celestial, ouve essas palavras. Ele apresenta um resumo do que ouviu, que inclui elementos teúrgicos semelhantes aos papiros mágicos, e uma exortação atribuída a Moisés, de que o importante não é o sentido racional das palavras ouvidas, mas o louvor. Então, isso remete àquela glossolalia que aparece nos textos de Paulo. O espinho na carne, que se refere, também existem tentativas de interpretar esse espinho na carne de Paulo como uma referência a adversários angélicos, tá? E a questão da possessão de espíritos divinos, também é uma característica principal do êxtase de viagens do além em praticamente todas as religiões, e que vai aparecer ali em 1 Coríntios 2:10. Ele diz assim: A nós, porém, revelou Deus através do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas. Pois quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que foram agraciadas a nós por Deus. Novamente, ele está tentando traçar links, né, desses textos com a mística judaica da Merkavá. Tá? Então, essa questão da ligação com o Espírito, revelação de mistérios, tudo isso existe um vínculo na sabedoria judaica, e notavelmente no livro de Daniel. O estudo das fontes paulinas é fundamental para que entendamos as origens do cristianismo, ainda que represente ao seu modo apenas um viés
da rica experiência religiosa dos primeiros cristãos. Mas o âmbito apocalíptico visionário, que no campo da experiência religiosa está próximo do misticismo da Merkavah, fornece um quadro de plausibilidade, um modelo que ajuda a trazer luz a pelo menos alguns aspectos desse mistério, pois os textos paulinos deixaram evidências de que esse apóstolo estava integrado nesse ambiente. Então, essa perspectiva mística paulina assume um padrão central na vida e na carreira de Paulo, e que deixou um legado literário e religioso tão marcante. Então ele vai meio que seguindo a linha do Gershom Scholem, né? E vai trazendo esse lado místico paulino, que ele é um elemento central. É isso. Muito obrigado, então.